eu acho que daqui, sei lá, quando a gente fizer uns 50 anos, a gente vai ver isso. As pessoas, sei lá, pelo menos do nosso meio, que a gente vai evitar isso, vai ser taxado como louco. Porque você não fica o tempo inteiro aqui no celular. Isso vai acontecer. Já tá acontecendo. E também, duas coisas importantes, vamos lá, eu não posso esquecer. Primeiro, em continuar nesse assunto, a questão das consequências físicas. Você pode ver que a obesidade aumenta, a postura, tudo isso da evolução de lá para cá, você pode ver que ficou muito pior, Uhum. com certeza. Então, imagina as pessoas ficando cada vez mais corcundas, de verdade, porque só ficar aqui, as pessoas não levantam o celular no rosto para mexer. Fica assim já. E você vai começar a tomar uma postura com o tempo, vai ficar um ser humano todo torto. E outra coisa que eu tava pensando, como é como acontece muito essa questão de transição de geração e como isso preocupa ao mesmo tempo que assusta e ao mesmo tempo que tá tudo bem. Por exemplo, preocupa para quem tá vendo a geração vindo, assusta para quem tá vendo as coisas acontecer chegando novidades e fica meio com medo. E também tá normal, porque é assim normal, eu cresci, nasci nesse mundo. Por exemplo, sei lá, quando saiu a primeira televisão, o primeiro rádio, né, que foi o que mais pegou. O que pensavam no começo? O medo daquilo que aquilo poderia trazer. Antes foi o cinema e foto. Então, o que pensavam sobre isso? Exatamente. E hoje é uma coisa tão maravilhosa pra gente, ou que talvez tome muito tempo, dependendo da situação. É algo que se refletir, né, Mas cara? A eu acho transição. que dessa vez está sendo diferente desde que começou os celulares mesmo. Porque antes era meio que um evento. Você ouvia um rádio, era um evento. Você ia na televisão. Se tivesse um rádio de pilha, não ia durar muito tempo. Você tinha que ir no cinema. Porém, agora você tem tudo, absolutamente tudo isso, um pouco mais, na palma da sua mão. Sim. E eu acho que essa vai ser a diferença. Porque a gente está realmente vivendo um metaverso. Literalmente, é um metaverso que existe no nosso redor. Pô, tem um Pokémon ali. Tem. É uma Entendi. porra no Pokémon, não tá vendo? Exatamente. Tem um Pokémon. Tem um Pokestop aqui na esquina. Eu acho que essa é a diferença. A humanidade nunca viu isso. Mas, Talvez o mais parecido foi fogo. mas eu acho que se parar pra pensar, cresce de uma forma exponencial. Sabe aquele negócio lá que tem um número e um ponto de exclamação? Como é que é o nome daquilo? Ah, sim. Esqueci o nome daquilo da conta. Não é. Fatorial, né? É, fatorial. 3 fatorial, daí 3, Isso. 2. Mas eu acho que exponencial define melhor, porque começou de uma forma, por exemplo, zero contato entre civilizações. Aí começou a carta, só que era muito demorado. Aí depois de um tempo chegou o telefone, que já foi mais rápido. Aí de repente agora tá assim, então foi muito devagar, no tempo começa a ficar muito rápido e tudo tá muito rápido pra ficar mais rápido ainda. Nossa, cara. Eu tenho muito dó do meu futuro. As evoluções. Tipo, no início, as evoluções eram. A primeira grande, assim, dos últimos 1000 anos foi as navegações. Então, antes eu estava preso num continente, agora eu posso ir para novos. Daí depois, foram mais logísticas. Depois dessa foi o trem, a grande invenção. Agora eu posso ter um trenzinho que me leva mais rápido dos lugares. Daí depois foi na produção, eu posso produzir isso mais rápido. Essa produção, que era material, que precisava de muito funcionário, eu posso fazer uma máquina faz. Só que agora está diferente. Tipo, na logística não vai ter muita inovação mais. No máximo elétrico, carro voador eu acho muito difícil. Um dia, eu acho que o próximo passo que é impossível é o teletransporte. É impossível. Daí a gente entra em outras questões filosóficas que Sim, mas aí já. Só que agora é da comunicação. Tipo, cinema, fotografia, jornal, telégrafo, carta já existia desde a invenção do papel. Mas daí, computador, celular, smartphone. Sei lá, daqui a pouco vai ter chip, Black Mirror mesmo. Vai não, cara, com certeza. Isso vai acontecer. E Que eu ele não falou, vou lá. o chip da besta. E eu não vou lá. E vai ser o tiozão um antiquado por causa disso. Exatamente. Não, mas tem gente que fala que o chip da besta é o próprio smartphone. Porque ele vive na nossa mão, no nosso pulso, tá ligado? A gente olha pra ele o tempo todo, tem um monte de coisa maligna nele. Não só coisa maligna. Né, YouTube? Não tô falando você. Não, tudo é bom. É isso aí, cara. A gente tava falando sobre liberdade, né? O que isso associa à liberdade? Vamos voltar pra gente. Sim, é porque a gente tá ensinando nossos filhos a serem escravos do celular. Exatamente. Assim como nossos pais nos ensinaram a ser escravos de filmes e jogos.
Basicamente. A liberdade nessa questão da evolução. Parece que quanto mais você evolui, eu já disse isso, quanto mais você evolui, mais você perde a sua liberdade para sua própria criação. E ao mesmo tempo que é assustador, é triste, né, mano? Porque a gente não tem controle nenhum sobre isso. É uma civilização que veio muito antes da gente. E que eles só pensavam no melhor. Foi tentando fazer algo bom. Que infelizmente saiu tudo isso. Sim, mas parando para pensar, dá para fazer paralelo com outro momento muito importante da humanidade, que foi Era do Gelo e Descoberta do Fogo. Porque imagina, antes os seres humanos viviam na floresta, comiam fruta. E do nada tudo começa a congelar. Não tem mais fruta abundante. A gente teve que começar a ver outras formas, porque a gente não comia carne. Estava ficando muito frio. Daí inventaram a revolução suprema que foi o fogo. A partir do fogo, cara, provavelmente nossos ancestrais pensaram a mesma coisa. Tipo, esse negócio é muito bom, abre muita possibilidade, mas é a nossa liberdade de comer aquilo que a gente comia, de poder fazer as coisas que a gente fazia, e esse frio não deixa. Imagina essas indagações na humanidade, tá ligado? Porém, trouxe coisas boas e coisas ruins. Provavelmente, se a gente não tivesse inventado o fogo e comesse só as coisas que a gente fosse evolutivamente programados para comer, não existiria obesidade, por exemplo. Porém, isso foi determinante para a gente poder criar agricultura, porque, tipo, arroz. A gente só come arroz porque cozinha ele. Basicamente. E, tipo, não dá para ter uma agricultura grande escala com fruta, porque o negócio é difícil de crescer, diferente do arroz, do trigo, do feijão e da batata, do milho. Então isso possibilitou, ao mesmo tempo que trouxe a criação do Estado, tá ligado? Longo prazo. Porque se o ser humano não fosse sedentário no sentido de sociedade, não ia precisar criar estados e a população não ia crescer tanto. Sim, aí não teria como. Não teria fruto suficiente. A gente seria tribos. Ia crescer na medida da tribo. Sei lá, seria melhor, cara. A gente não tem muita escolha mesmo. Mas é de se pensar. Mas enfim, é muito parecido. Provavelmente essas reflexões que a gente está fazendo foi feita na época da Revolução do Fogo e Agrícola e trouxe consequências ruins, porém muito boas. Sim. Também. Exatamente. Mas em relação à liberdade, abriu muitas portas para a liberdade também. Para ser Sim. livre, por exemplo, de conversar com alguém lá no canto do mundo em frações de segundo. Exatamente. Assim como a filosofia só nasceu por causa disso, daquela revolução. Porque o homem não precisava mais ficar caçando e se preocupando com o que comer no outro dia. Poderia ter um escravinho lá, colher e pensar sobre coisas importantes, igual a gente está fazendo agora. Mas, enfim, eu não sei se o comunismo um dia vai chegar, mas no sentido de não precisar trabalhar mais. Tipo, já tem dinheiro suficiente no mundo. A gente só deixa as máquinas fazer por nós e de boa. Nesse sentido de comunismo, não do marxista. Que Ah, tá. eu nem previu isso. Ok. Tem mais liberdades para nós pensar? Você acha que se a gente não precisasse mais trabalhar, a humanidade inteira, todo mundo seria mais livre ou mais preso aos vícios? Interessante. Eu acho que o fato do pessoal não gostar de trabalhar simplesmente porque isso afasta ele dos vícios deles. É isso que o pessoal reclama bastante. Por exemplo, eu gosto de jogar. Eu não vou poder jogar porque eu tenho que trabalhar. Eu não vou poder dormir até tarde porque eu vou ter que trabalhar. Isso que o pessoal reclama mais. Então eu acho que faz sentido isso. O pessoal seria muito mais viciado. Pra mim é o contrário. O trabalho me prende. Também, não. Também é outra coisa. Mas com certeza, sem trabalho, sem precisar trabalhar, as pessoas seriam mais viciadas. Porque Sim. não é tipo, tirou o trabalho, agora a razão está bem definida no cérebro de todo mundo. Então, nossa, se virar uma putaria desgraçada. Exatamente. Acho que o trabalho até que limita bastante a sociedade. A população mundial ia triplicar em um mês. Exatamente, velho. Nossa, doença a rodo do planeta inteiro. E. Nossa, não, em um mês não, em 9 meses.
Não tem como. Não é assim que funciona. Exatamente, ia ser uma bagunça, ia ser um caos. Então, o trabalho, eu acho que... Liberdade do trabalho. Putz, é foda, hein? Aí, tem bastante coisa pra ser dito. Sim, porque trabalhar é algo natural, ter um ofício. Porém, para mim, ter um ofício, digamos assim, predatório é uma forma de ausência de liberdade. Entendi. Entendeu? Porque a minha vontade não está totalmente sã, por assim dizer, ao escolher o trabalho. Existe algo ali que me empurra. Talvez eu só esteja brisando, mas para mim o ideal seria eu trabalhar mais por conta da minha própria vontade e não por condicionamento, entendeu? É o capitalismo, né? Não, é a humanidade, cara. Porque antes disso é a mesma coisa. Ou você trabalha ou você morre. Vai fazer o quê? Sim, faz sentido. Senão você deve trabalhar na sua horta, sei lá, por exemplo, no seu gado. O problema do capitalismo não é o trabalho em si, mas as necessidades que ele cria. Aquele negócio, o sol é uma invenção capitalista para vender protetor solar, tá ligado? Entendi, faz sentido. Entendeu? Toda a necessidade que não é necessária é criada. Se a gente soubesse se limitar à alimentação e algumas coisas que nos trazem bem-estar ou o conhecimento em si, talvez eu não estaria tão atolado em dívida agora. Por exemplo, o prazer de comidas totalmente necessárias. Exatamente, cara. Isso. Um carrão fodido. Sim, entendi. É nesse sentido, cara, porque o capitalismo ele cria necessidade, é uma grande máquina de criar necessidade. Para mim nem é mais de capital. Se fosse para mudar o regime, seria um regime de necessidade, porque tudo vira produto, tudo. Exatamente. E a gente, eu pelo menos como marqueteiro, sou condicionado a criar necessidade das pessoas. Exato, a venda em si é você criar necessidade na pessoa daquilo para ela ir atrás. Tipo, a pessoa tava muito feliz, obrigado, antes daquilo. Mas você convence ela, você só vai ser feliz se tiver esse produtinho aqui, essa base da Virgínia. Sua pele! Faz sentido, cara. E então, o capitalismo, ele tira a nossa liberdade. Cara, realmente eu não sei se eu consideraria isso capitalismo, mas vamos chamar. Porque o capitalismo no início não era assim, entendeu? Era capital mesmo, é enriquecer, vender. Mas nessas proporções a gente cria necessidade não só de produto, mas de serviço, de ideal de vida. A gente vende estilo de vida, literalmente. Então, esse que é o problema, porque com o tempo começaram a ver que era possível você deixar de ser um pobre fudido e se tornar um milionário, como por exemplo o Silvio Santos. Então, esse estilo de vida que foi incentivando o pessoal a querer procurar necessidades maiores para vender coisas que saciariam essas necessidades que você não tinha. São estilos de vida. O que é o Red Pill? O que o Red Pill vende? Um estilo de vida específico. E aí, como ele monetiza isso? Ensinando como ser Red Pill, vendendo a canequinha lá. Pô, é isso. Tudo vira produto. Cara, é uma comédia demais, velho. A gente vai falar sobre isso, vai dar hoje. Eu vejo a galera reagindo a ele. Já falei com o Matheus, mas toda vez que eu vejo, sei lá, o Orochi reagindo, o Golart reagindo, eu vejo eles reagindo. Foda-se quem é o convidado, é o mesmo papo, é a mesma bosta. Ninguém traz nada novo, cara. É impressionante, é engraçado. E outra coisa, até os que são contra o sistema vendem desejo também. Então você tem lá a moça comunista que detesta o sistema capitalista, mas nem de usar o iPhone, mas ela vai vender alguma coisinha, entendeu? Eu tô vendendo aqui, gente, boné da CUT. Compre o meu boné. O boné do PT, comunista. Tipo, véi, você tá alimentando o sistema que você quer destruir, é isso aí? É foda, porque acaba que você se torna uma necessidade, igual o celular. Você não tem escolha mais. Você vai ter que vender, ganhar uma graninha pra você não morrer de fome. Só se é um desejo que inventarem em cima de você de novo também. Exatamente, cara. Mas eu acho que é plenamente possível viver com o mínimo. Eu só não quero viver assim também. Vendendo estilo de vida, pô. Totalmente possível. É possível, é. Tanto tem muita gente na extrema miséria que tá viva. Filha da puta.
Pô, é isso aí. Tá, estamos falando sobre liberdade. Pô, essa aí do nada. Tá. Não, essa aí é liberdade que a gente não tem no capitalismo. A gente teria, só que aí começou a surgir estilo de vida e a ganância fez com que tudo fosse vendível. Tudo é produtificável, tudo. Tudo. Talvez seja verdade que tudo seja produtificável, porém, sei lá, da forma é muito. Cria uma ansiedade, entendeu? Nossa, pra caralho. Sei lá, não é você abraçar um estilo de vida e boa, não. Não. Tem uma influência desgraçada por fora que te faz querer outra coisa, por mais que você queira uma coisa. Te faz mostrar, pô, tem toda uma vida acontecendo ali fora, por que eu tô fora disso? É questão da social. O ser humano social não consegue sair de toda aquela bolha capitalista e falar, pronto, agora eu vou fazer algo saudável. Não dá. Exatamente. E fazer isso até com a fé. Aí o bagulho é mais embaixo, que aí a condenação. Não, o pior é que nem é pecado, nem é simonia, cara. É a pessoa que vende um estilo de vida católico e cobra pra ensinar como viver ele. É isso aí, cara. Pior. Padre Paulo. Não, o Tá Padre ensinando Paulo. as coisinhas. É o curso aqui, ó. Minha aula. Tá vendendo. Mas o Padre Paulo. O diferencial do Padre Paulo é que é R$60 por mês. E o dinheiro vai pra quê? Pra alimentar o apostolado, entendeu? E não é pra ele em si. Então Exatamente. tem essa questão também. E para sustentar os funcionários, ou seja, tem pessoas que trabalham para ele. Mas tem gente que realmente usa da fé para se enriquecer, para, sei lá, vender curso, vender alguma coisa. Vender indulgência. Indulgência não vende, não. Mas eu não tô falando que isso é errado, eu só tô mostrando que faz parte do sistema, entendeu? Sim. Tem aquele negócio, tem até uma música do Emicida que fala, que é um trechinho da música lá, que ele começa a falar sobre como ele era pobre e começa a enriquecer com aquilo e de repente ele tá imerso em um monte de gente que ele nunca viu na vida, com aquele monte de dinheiro e coisas que ele não queria pra ele. Então ele fala, se venderam até Jesus porque não iam vender rap. E faz sentido mesmo. O que dá pra vender, a galera vende. Ele precisa comer, por mais, ou sei lá, quer ficar milionário, já é rico, é um Felipe Neto da vida, o filho da puta que quer tirar dinheiro não sei de onde mais, vai vender. Sim, vai vender cassino online pra deixar as pessoas pobres. O cara não arreda o pé do bagulho. Ele vai até o fim, ele vai morrer cabreiro, velho. Eu não sei se é orgulho ou é muito bem pago. Os dois. É porque esse padrão já existe nele, cara. Sim. É no xadrez, é no Minecraft, Não faz sentido lá na época também. Nossa, que eu era um trouxa por gostar dele. Não sei porque um dia eu gostei dele, cara. Mas eu era adolescente. Cara, era legalzinho os vídeos. Parecia que ele era outra pessoa. Era engraçado. Legalzinho, pô. Ele era bem opressor. Parafernália também. Ele criou, não foi? Ele era dono do Parafernália. Enfim. Mas o que isso tem a ver com a liberdade? Nós estamos condicionados a vender e comprar coisas e criar desejo nas pessoas. Basicamente é isso. A gente não vende mais do que as pessoas têm necessidade. A gente cria necessidade para a pessoa depois vende. Diferente do que a religião faz. Ela cria o desejo, mas não vende a solução, entendeu? Aí os 500. Dá para ver que criar o desejo é algo natural do ser humano. Porque o ser humano é movido por verdades. Daí você mostra verdades ou coisas que parecem verdades, as pessoas vão te seguir. E daí você tem que usar isso com sabedoria. Hoje em dia a gente vende. A gente transforma em dinheiro. 3 vezes melhor. Ficou mais bonito. É verdade, pô. Dá pra gente falar agora sobre liberdade na religião em si. Religião. Vamos falar de Estado antes, porque Melhor. vai Da treta. Ok, então vamos falar agora na liberdade política. E, cara, eu não sei qual é a sua visão política, mas a minha vai ser muito controversa, muita gente não vai gostar. Sobre a questão do Estado, né? Sim, porque pra mim é óbvio que o Estado é uma grande máquina de tirar a liberdade das pessoas. Cara, na minha opinião, eu não tenho opinião. Você não tem. Eu, em relação à política, eu sou tapado. Eu não estudei sobre. O que eu sei é o que está acontecendo. E pronto, você vai saber dizer mais. Então, Vamos falar de filosofia política. Vamos esquecer PT, vamos esquecer Lula, vamos esquecer Foro de São Paulo. Vamos falar sobre a origem. A origem de tudo. sexy. Enfim.
Então imagina que a gente tem uma tribo, a gente, sei lá, eu sou cacique, e ser um sacerdote, a gente conduz uma tribo, e daí a tribo começa a crescer, e a gente vive muito feliz, obrigado. Todo mundo é amigo de todo mundo, as pessoas reconhecem a liderança minha, reconhecem sua liderança religiosa, as pessoas te ouvem, e beleza, a gente está crescendo ali de boinha, sem obrigar ninguém. Isso é um governo ideal para mim. É um governo onde todos os pertencentes querem pertencer. É igual uma família mesmo. São pessoas que estão ali porque querem. Ninguém é obrigado a estar ali. Se a pessoa quiser sair, ela pode. Provavelmente ela não vai, porém não existe nada coercivo ali. A única regra é as regras dali. Se a pessoa não concorda, vaza e tudo mais. Porém, o Estado nasceu a partir do momento que teve várias tribos próximas e chegou uma maior e falar: vocês não mandam mais vocês. Se vocês quiserem viver, vocês têm que participar da nossa tribo maior e ainda pagar uma parte para nós. Seja em dinheiro, seja em comida, vocês têm que dar algo para nós, senão vocês vão morrer. É isso, vocês não vão existir mais, não vão ter mais descendentes, e é isso aí. Isso é o Estado, cara. Para mim, esse é o Estado. E tendo como base que a vontade, a liberdade é a plena expressão da vontade, o Estado é algo que fere profundamente isso. Daí os libertários vão falar do princípio da não agressão, de que existe uma lei universal entre as pessoas que é: você não me agride, eu não te agrido, você não me invade a minha propriedade, você não invade a minha. Ninguém invade a propriedade de ninguém. A gente faz acordos mútuos, se tiver justo para os dois, a gente faz, beleza. Isso é a sociedade na sua origem. E o Estado veio para falar: foda-se, eu estou acima de tudo. Eu estou acima de tudo. Eu posso matar sem ter consequência, posso te prender sem ter consequência, posso impor leis sem ter consequências. Vocês são obrigados a se submeterem a mim e ponto. Isso é o Estado. Sim. E agora me diz, como que eu vou ser a favor disso? Entendeu? A gente vê que na época de Jesus todo mundo estava muito puto por causa disso. Porque o povo judeu era um estado espontâneo, entendeu? O judeu gostava de ser judeu e seguia as leis judaicas. Daí chega o Império Romano bonito e fala: não, agora vocês fazem parte do meu império. Vai ter que usar uma moeda com imagem. Os protestantes não devem usar também. Mas o judeu olhava para aquela imagem e falava: que porra é essa, cara? Tem uma foto do César aqui? Ué, eu não vou usar isso. Mas isso eu era obrigado, cara. E é isso aí. O Estado é uma grande máquina de fazer merda. De impor a vontade dele sobre as pessoas. É isso, cara. É isso. Sim, faz sentido. Eu sempre concordei mesmo quando você definiu pra mim sobre isso uma vez. Sim, mas sabe qual é o problema? Que daí é a mesma coisa no Brasil. 10 pessoas têm dificuldade de ver. Só isso, cara. Tipo, ó, o Brasil, o Estado brasileiro é uma gangue e não devia existir. Não, eles têm uma demais. Como assim, sem Estado? Como é que vai ser as coisas? Pô, é só as pessoas livremente se associarem, criarem sua própria sociedade, sei lá, comunidade, e boa. Sei lá, por que o Ebenezer não pode ser uma cidade-estado autônoma? Ou Maringá ser uma cidade-estado autônoma? Você não quer participar? Vai pra Sanadia. Entendeu? Nesse sentido. Ou um condomínio. Um condomínio poderia muito bem ser uma cidade, tá ligado? E é interessante que na época do Império Romano aconteceu basicamente isso. Que o Império Romano se dissolveu e começou a se formar mini estadozinhos descentralizados que chamam de feudo. E como é que seria controlado, por exemplo, o pessoal que é chapado a cabeça, que quer promover anarquia e foda-se, já que não vai ter uma lei que vai proibir que eles façam algo? Vai ter. Na verdade, já existe uma sociedade assim. Eu não disse para vocês, mas já existe. Que se chama Suíça. Sabe como é o sistema de governo da Suíça? Você falou. É tipo, tem o país Suíça e tem várias cidades que são autônomas ao nível de cada cidade ter uma constituição diferente. Daí se você discorda da forma de governo ou dos impostos daquela região, só sei na outra. É tipo, atravessou a rua, passei a rodovia, fui pra Marialva ali, pronto, agora é outro lugar, com leis diferentes, com líder diferente.
Por isso que ninguém liga quem é o presidente da Suíça. Porque não importa, o que importa é o presidente da cidade que você mora. Porque é lá que tem o líder, tem cidade lá que uma das línguas oficiais é o latim, tá ligado? Tem uns Cara, que é alemão, tem umas que são até português, ou seja, cada um é um estado mesmo. Vai falar que não funciona, cara? como é que funciona a polícia nisso? Cada lugar pode ter uma polícia, tipo um shopping, tá ligado? O shopping tem a própria polícia deles. Tudo seria privado, no caso. Então, teoricamente, a pessoa que mora ali vai pagar um tipo de imposto, mas é um imposto que não é imposto. Tipo, você não quer pagar, beleza, sai daqui. Mas aí acaba que não deixou de existir o Estado. Sim, mas você percebe que tem mais liberdade nisso. Então você quer dizer que não é para acabar com o Estado, é para poder fragmentar mais ele, Exatamente. descentralizar. Exatamente. Porque é muito, para mim é muito surreal, cara. Em Brasília decidir o que vai acontecer no Nordeste e no Sul. São duas realidades diferentes. Então, para mim, sim, governos, formigueiros humanos existem, formas de organização social, porém elas devem ser o mais livre possível, mais autônomo possível, ao ponto de eu poder sair de um lugar porque eu não gosto da forma que lá funciona, entendeu? Como se fossem as dioceses católicas, assim. Isso. Cada uma fosse um estado. Exatamente. Eu não gosto de ter a minha empresa aqui em Maringá, mas eu gosto de morar aqui. E se eu mudar minha empresa para Paysandu, que tem menos imposto, e continuar trabalhando no condomínio de Maringá? Não é igual a galera faz com Delaware lá. Tá acontecendo É já. tipo isso, cara. E como seriam feitos os julgamentos? Poderia ter o julgamento da própria cidade, ou seja, um próprio juizado, júri, ou um juizado privado, como a Igreja Católica foi na Idade Média. Não estava tendo lei direito, a lei não estava sendo eficiente, um monte de gente estava sendo morto pelo povo. A igreja falou: beleza, vou fazer um tribunal para julgar as pessoas justamente. Daria para ter muito tipo disso, cara. Justo, justo. E quem que criou isso? O quê? Estado. Cara, parece que é algo natural do ser humano também. É natural se autofoder-se. Você tem a sua tribo lá e fala: tem aquela outra lá, mas a gente é melhor que eles. Vamos meter o pau neles, pegar nossas armas melhor e forçar eles a dar comida pra gente não precisar trabalhar. Porque os políticos fazem isso. Começou com a conquista, então, conquistando o outro e vem Exatamente. conquista. É a soberba do ser humano mesmo que cria a própria desgraça. Exatamente. E é interessante que Deus permite que isso aconteça. Tipo um Leviatã da vida. Na Bíblia é descrito o Leviatã sobre algo que sempre existiu, que Deus permite que exista e que é muito difícil de destruir. Basicamente o Estado, tá ligado? Leviatã. E o que é o Leviatã, literalmente? É Segundo a religião. É um peixe gigante. Ele existe? Provavelmente não, cara. Tá, mas explica que tá na Bíblia, como é que é isso? Tá em uma parte de João. Talvez, sei lá, uma criatura pré-histórica. Não dá pra saber. Uma baleia gigante. Não dá pra saber. Ou é uma parábola, uma metáfora. Tá. Pô, mas trazendo para Fatos. nossa realidade brasileira. Não precisa ser rápido. Daria para ter, como eu disse, o Brasil Grande do Norte e o Brasil Grande do Sul. Brasil grande. Brasil menor, né? Porque, pô, Brasil junto já assim, em si já é grande. A referência ao Rio Grande do Norte. Legal. Já pensou? Esse é legal? Daí o que Faz sentido acontece? bastante, né? As pessoas não levam isso a sério, nunca vão levar. Porque elas foram educadas, condicionadas desde cedo. De que existe uma pátria e tudo mais. E é muito distante em todos os sentidos. Cultura, a população, a questão da pobreza ser muito mais fodida lá pro norte, o falar em si parece ter outro idioma, o sotaque, tá ligado? É um negócio muito diferente. Então faz sentido mesmo ter realidades diferentes e não pegar só um estado inteiro e falar, pronto, agora tudo isso aqui, isso aqui. Sim. Pois é, cara. E é isso aí. Essa é a ideia libertária. Mas as consequências na minha vida é depender o mínimo possível do Estado. Só isso, cara. Tipo, eu não vou ser um revolucionário e falar Maringá é meu país. Dá vontade. Maringá é meu país, vamos declarar a independência do Brasil aqui e ser um Estado autônomo onde não dependemos de ninguém. E estourar a economia, mas tá bom. O pior é que se, tipo, sei lá, do nada se juntasse uma galera e quisesse criar isso mesmo. Seria reprimido isso, não seria?
Com certeza, o exército brasileiro ia chegar na hora. Ô, você Tá tá nem fazendo fudendo. Parado aí, matou uma bala. Exatamente, isso que ia acontecer. Porque, vocês querem parar de fazer parte do clubinho? Mas vocês não. Porque Maringá tem uma saúde boa, tem infraestrutura, tem algumas cidades que dá pra anexar aqui do lado, dá pra fazer um conjunto de cidade, um país bacana. Sim. Cara, aí a gente tá no manifesto do. A gente tá criando um País, V de vingança lá, né? Movimentando a galera, sendo o Coringa, criando anarquia. Mas, enfim. E é isso, né? Eu defendo a liberdade, por exemplo. Tem as pessoas que é do grupo LGBTQ+. Lá. O que eles querem? Eles querem impor a vontade deles de aborto, de ideologia de gênero sobre o país inteiro. Não seria muito mais fácil eles falar, galera, vamos fazer nosso próprio país? Daí lá a gente aborta quando quiser. Daí lá a gente casa com quem a gente quiser, bota o dedo no quem quiser. A gente faz o que a gente quiser. A gente chama de Gaylândia. Gaylândia! Massa, LGBTQ mais Lândia. Não é Gaylândia, é Gaylândia. Daí a gente separa Gaylândia do Sul, Gaylândia do Norte. Faz 2 estados ali. E nesse estado a gente faz absolutamente tudo que a gente quer. Dedo no gritaria. A gente aborta os filhos que a gente não quer. Daí a gente adota os que a gente quer. Dá pra homem. Enfim, faz o que quiser ali na Gaylândia. E ninguém precisa participar. Daí se a pessoa está insatisfeita de um lugar que é intolerante, na Gaylândia não vai ser. Cara, não é genial? É perfeito. Sim, se você quer viver do jeito certo num país legal, cria seu próprio país. Cara, esse corte vai ser perfeito, velho. O que você acha dessa ideia da Gaylândia? Gaylândia... realmente, é um bagulho que faz sentido. Faz todo sentido. Interessante. Porém... isso me faz pensar sobre como toda essa questão de ter que aceitar tudo que está sendo imposto tira nossa liberdade também de expressão. Que a gente pode dar um gancho para outra coisa. Sim. Isso me faz pensar sobre como essa questão da ideologia de gênero realmente... Você vê a treta do pessoal que, se você não aceitar os homossexuais, lésbicas, seja lá quem for, você tá sendo uma pessoa ruim. Tá tirando a sua liberdade de ir contra algo que você só não concorda. Exatamente, cara. Isso só existe por causa do Estado. Porque eles vão conseguir uma hora ou outra tornar, você discordar deles algo como racismo, tá ligado? Eles vão conseguir. E é semelhante mesmo à democracia do Estado, né? Porque você, liberdade de expressão. Mas aí você não pode limitar a sua expressão para falar que não é a favor do movimento em si. Não vai ser suprimido pelo exército das lacração. Sim, é que, pra mim, cara, a democracia, desculpa, é uma grande mentira. Sério, quem acreditou no canto da democracia tá muito iludido, cara. Porque, vamos lá, mesmo se fosse democrático mesmo, se juntar eu, você e seu pai aqui, e vocês decidirem que, sei lá, eu devo terminar com a minha esposa, eu tenho que aceitar isso? Teoricamente, sim, se fosse uma democracia. Ou seja, o poder da maioria realmente deve impor sobre a sua vida, cara. Ou seja, você tá dando a sua liberdade pra um monte de gente que não te conhece, cara. É exatamente isso. E eles podem tornar lei a gente discordar deles, basicamente. Fizeram isso com o monarca. Bom. Que foi? Beleza. Não, por quê? Porque ele tinha uma ideia bosta. Qual? Ele queria ele defendeu que criminosos poderiam fazer partido político. Sim. Já tá ruim com pessoas não criminosas, imagina com criminoso. Imagina, sei lá, a gente é a favor de rinha de galo, daí a gente cria Partido da Rinha de Galo Brasileira, PRGB. A gente cria PRGB pra aprovar a rinha de galo no Congresso. Cara, você tá entendendo? Ou os psicopatas. Não. A gente acha que os psicopatas devem ter bolsa vítima. Pelo menos uma vez por mês receber uma vítima pra gente poder fazer o que quiser. Exatamente. O nazismo é isso. A gente odeia judeu. Eu quero que todos os judeus do país morram. Basicamente isso. Ele defendeu isso.
Beleza, mas isso justifica a prisão dele, cara? Isso não tem uma ideia bosta, cara. Teoricamente, na democracia, ele poderia ter essa opinião, entendeu? Isso que é foda. Exatamente. Faz sentido mesmo. Ele foi cancelado logo em seguida, num país democrático. Ele foi banido pelo Congresso de todas as plataformas digitais. Tá louco. Ele tá fazendo live na Deep Web. Coitado. Esse de logo é banido lá também, imagina? Não tem como lá. Não tem como banir, não. Mas isso me fez lembrar... Tem que ser um demônio lá pra ser banido. Não, nem ser um demônio. Eu acho que não, o cara deve ser o rei da Deep Web. Continua. O Daniel Fraga, você já ouviu falar dele? Cara, ele foi o sujeito que ele derrotou o Estado brasileiro. Talvez o homem mais livre do Brasil, que declarou a independência contra o Brasil. Eu acho que você falou sobre ele, aquele que quando eu comentei que eu ia fazer vídeo mostrando os bagulho da cidade. Esse mesmo. Ele começou assim. Ele ia lá no São Paulo, ao terreno baldio, sem carpir, aí, prefeitura. Ele tava criticando a prefeitura. Só que teve um momento da vida dele, cara, que alguma coisa mudou. Ele falou, o problema não é a prefeitura, o governo. O governo não devia existir. E ele criou uma obsessão contra o governo, que todo dia ele ia lá e ele defendia os bagulho muito pesado, cara. Tipo, ele defendia, se a Melody, tinha 8 anos na época, não tá ferindo ninguém, o pai dela pode usar a imagem dela. E, tipo, ele defendia isso. Só que chegou um momento que ele começou a atacar uns políticos. Ele atacou uma deputada, daí atacou um juiz, chamando eles de vagabundo e tudo mais. E daí veio o quê? A opressão. Só que a diferença dele pro Monark é que ele tinha... Todo o patrimônio dele estava em Bitcoin. Ele vendeu a casa, tudo estava em Bitcoin. Daí o povo ia tentar intimar ele, não tinha endereço. O cara pobre. E foi tirar a coisa do banco dele, tinha R$2. Ele falou, vou deixar R$2. Passa lá. Só pra vocês. E ele sumiu, cara. Ninguém sabe onde ele tá agora. Provavelmente uma mansão, porque na época o Bitcoin tava, sei lá, R$40. E hoje tá quanto? Tá bastante, tá... 200, acho que tá 150 mil por aí. Pô. Mas é isso aí, cara. Eu acho que para fechar esse assunto de governo, trabalhar para depender o mínimo do governo, ter um patrimônio sem o dinheiro estatal, porque o controle do governo vem pelo dinheiro também. E caso ocorra alguma merda, você faz um Daniel Fraga. Você fraga e vai para uma ilha, sei lá. Compra uma ilha para seus bitcoins. Isso é liberdade. Daí você forma seu próprio estado, o Fragalândia. Fragalândia, tudo do Fraga, tudo que você diz. Fraga, isso aí. Isso é legal, né, cara? Interessante. Então você agora é um libertário também. Sim, você me converteu. Agora vai ficar puta porque o Lula é comunista, porque o Bolsonaro é sei lá o que, é fascista. Legal, os carinha brigando. Você deixa de se importar. Eu já não entendia muito sobre política, nunca me interessei. E vendo esse ponto, fico mais foda-se ainda. E é libertador, porque tem gente que realmente se dedica a isso e fica nervoso com isso, cara. Se machuca com bala de borracha por causa disso. O Nando Moura, o conteúdo dele é voltado totalmente a isso. O cara só fala de política todo dia, às vezes fala de outra coisa. Mas o conteúdo dele é político, cara. É um estresse gratuito, sabe? Não vai mudar. A gangue vai estar ali. Vai roubar seu dinheiro. É foda. Outros tipos de liberdade. A gente tá falando sobre a expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Uma coisa que a gente entrou ao falar sobre liberdade política é sobre a não agressão. Então, a gente tem que ter normas que limitam a nossa liberdade dentro da sociedade. Porque senão eu poderia te matar agora, que a minha vontade decidiu, né? Então, a não agressão eu acho que é o fundamento principal. Sim, o limite. Exatamente, é o limite. Ou seja, se eu não tô te machucando, nem fazendo os outros te machucar. Verbalmente ou fisicamente. Mas nem verbalmente, porque verbalmente não dá pra se medir, entendeu? Te chamar de vagabundo. Machucando. Exatamente, mas você entendeu, né? Sim. Eu não tô te agredindo. Então eu posso ter a liberdade de expressão de xingar alguém. O que vai medir isso é a minha moral, minha ética.
De qual é o Contanto que limite eu acho que disso. não, né? Porque tem como até você entrar com ação contra a pessoa por danos morais. Então, Engraçado. mas tá, vamos lá. Danos, qualquer um, não dá pra você causar damage nas outras pessoas. Esse é o limite da liberdade de expressão. Isso. E tem também os danos morais, que na verdade é você ferir a reputação de alguém. Ou seja, por causa do seu coisa, daí tem que ter algum tipo de reparação. É justo que tenha. Sim. Daí vem a virtude da justiça. Eu acho que a gente já falou sobre isso 2 vezes já. Sim. Mas aí entra nessa. É complexo demais, porque se a gente for falar, por exemplo, sobre a questão da LGBT, se eu falar que eu sou contra isso, eu tô tentando diferenciar ser contra LGBT ou ser a favor de racismo, por exemplo. Não, é diferente, porque o LGBTQIA+, virou uma entidade. Virou um conceito. Entendi. Daí quando a gente fala mal, pelo menos eu falo mal do conceito. Mas se você, ouvinte, é transformer sexual, isso, caguei. Sim, não interfere. Não tem pra que a gente xingar a pessoa e brigar com ela por causa disso. Agora eu entendi. Sim. Mas daí, vamos lá, você criar um movimento, ter a chance de eu ser preso por falar que sou contra esse movimento. E ainda querer obrigar meu filho a aprender isso. Desculpa, mas isso daí é agressão contra mim. Porra. Exatamente. Aí a liberdade de expressão que já tá querendo. Tá passando das estribeiras. Que tá querendo impor. Impor é uma ideologia. O pior ainda, a ideologia que é falsa sobre o goela abaixo das pessoas. Sim, eu tenho que respeitar as pessoas. Isso causaria um dano moral. Porém, o movimento não. O movimento é porco. O movimento é falso. O movimento faz mal para as pessoas. É imoral, às vezes. Na própria essência. Moral. Eu posso transar, enfiar meu... Outro, por exemplo... Aí tem o do Monarca, defender o nazismo. Tipo, ele feriu quem falando que pode ter um partido nazista? Feriu ninguém, só foi burro. O crime dele foi burro. Foi ser burro. Não, é igual o Chapeuzinho, não prendemos ninguém pra ser esquisito. Só falando do novo, não. É esquisito. Solta aí. Demais, cara. Solta aí. Exatamente. É isso, cara. A gente não... Isso. A gente não prende ninguém por ser esquecido. Sim. Esse é o problema. A liberdade de expressão tá desvirtuada. Sim. A níveis que cria essa entidade que é uma puta de uma sigla desgraçada de enorme, tá muito maior do que Parando Mais. Tem mais. Mas tem também sobre figuras públicas. Por exemplo, o Xandão. Não vou falar o nome dele. Se a gente falar mal dele, a gente... Nós. Exatamente. A gente não tá falando pessoalmente dele. A gente tá falando sobre o que ele representa na entidade imaginária que é o Brasil, entendeu? O Monark também sofreu com isso. Por Sofreu? isso. Sim. A segunda vez eu acho que foi. Porque além de não poder falar sobre uma ideia ruim, ele não pode acusar uma pessoa pública que desempenha um cargo público. Tipo, se o Xandão morrer e virar uma figura histórica, eu não vou poder falar mal dele. Ele já é uma figura histórica, pô. Então eu posso falar mal dele. Mas pra ele não, porque ele manda no parquinho, ele pode expulsar qualquer um. A liberdade de expressão é um negócio que vem junto com essa questão social do Estado. Ou não? Não, o Estado precisa limitar a liberdade de expressão, obviamente. Porque senão é muito fácil você se erguer contra ele. Imagina no início do Estado. Se, sei lá, a tribo submetida começasse a espalhar com as outras, ou vão se juntar e acabar com esses otários. Daí os otários aí tinham que ter um jeito de limitar a liberdade dos outros. Com certeza, de expressar-se. E é isso que tá acontecendo, infelizmente, cara. Porque vivemos no país livre. Livre porra nenhuma. Só quer extorquir meu dinheiro. Realmente.
E é complicado, né, cara? Porque também tem essa liberdade religiosa. Por exemplo, a nossa. Esse que é o problema. Se você for um homem branco, católico, hétero, nu. É Não sei se é difícil, uma gente. pessoa normal. Você é horrível, cara. Porque, ó, você é branco, você é racista. Você é homem, você é machista. Você é católico, você é opressor. Você. Mano, Você é são hétero, todos. você é homofóbico. Exato, tem essa. É complicado, porque a posição que eu tô é exatamente essa, tá ligado? E, tipo, eu tenho que tomar cuidado às vezes com o que eu expresso. Tanto que quando eu vou fazer algumas zoeirinhas no story, eu pergunto pra essas pessoas que participam das minorias. Eu perguntei pro amigo gay, isso aqui vai pegar muito mal? Aí eu voltei atrás. Já fiz isso, entendeu? Então tem que tomar tanto cuidado que acaba que, por ser algo. É a carga histórica do bagulho, tá ligado? A carga histórica da pessoa que tava ali sendo oprimida por ser gay, por ser negro, por ser mulher, e tudo isso acaba resultando numa tentativa de querer o equilíbrio, lógico, querer os direitos iguais, não ter racismo nem nada, mas acaba desvirtuando, como por exemplo a questão do feminismo, que não tá querendo só igualar os direitos, mas tá querendo igualar biologicamente, coisa que não faz sentido. Por exemplo, enfiar uma mulher trans para participar de esporte feminino. Justiça. Entende o que eu quero dizer? Sim, cara. E isso é complicado, porque essas coisas começam a limitar nossa liberdade, só que moralmente. Sim. As coisas se tornam imorais de se dizer. Só que tem um efeito rebote isso daí. Porque quem começa a falar contra, começa a juntar uma pessoa bem extremista, que, isso mesmo, eu sempre quis ouvir isso, só que eu não conseguia falar. Deve um Red Pill. São dois extremos. Mas tá ligado? Que é tipo o herói que cria o vilão. Sim. Se não tivesse super-herói, não haveria super-vilão também, tá ligado? Faz sentido. É um extremo puxando o outro, e aí fica essa porra. Rapaz. Complexo. Complexaço. Tudo isso porque meu pai falou liberdade. Valeu, pai. Você mandou bem. Nós temos a liberdade adquirida, como aqui o dinheiro traz. Porque, por exemplo, eu não tenho a liberdade de ir para a Europa agora. Se eu tivesse dinheiro, eu a teria. Exatamente. Isso aí eu acho que essa é a parte boa do capitalismo. Com certeza. Porque nunca a humanidade pôde ter tanto dinheiro para isso. Antes a viagem abriu muitas possibilidades. Da Europa para cá era só de ou seja, era muito difícil de você transitar. Eu lembro que numa aula de História da América eu perguntei pro professor, tipo, não tinha pessoa que queria turistar no Novo Mundo? Não, a galera que vinha aqui era para trabalho, ou religiosa, ou para morar. É basicamente isso, cara. Então, hoje a gente tem o benefício de poder turistar. Ir para um lugar só por ir, tá ligado? Isso antes não era. Tipo, as missões de Marte daqui a pouco. Mas no fundo, é aquilo. A liberdade no dia a dia mesmo é viver na virtude, submeter a nossa vontade às coisas mais importantes. Porque se você submete sua vontade aos seus desejos, você vira um macaco. Isso que é um grande problema, sabe? As pessoas, elas não entendem que aquele negócio mecânico de se forçar a fazer algo é muito bom. É o que te faz ser literalmente livre. Por mais que as pessoas pensem, você está sendo muito, cara, tem que se soltar, se deixa viver. Mas o fato de você estar ali, prestando atenção nos seus atos, se controlando, sei lá, você está vendo um vício vindo, você faz alguma coisa brusca em você mesmo para evitar aquilo. Você notar que o celular te faz mal e você se forçar a sair daquilo. Você vê que aquela comida gostosa te faz mal e você se forçar a sair daquilo. Esse fato que parece nada libertário para uma pessoa é uma libertação muito grande. É o que te faz ser diferente dos animais em si. Faz você ser livre de si mesmo. Exato. Aquilo que você falou pra mim fazer, eu fiz, peguei a cinta e dei nas minhas costas, mano. Passou na hora a vontade de fazer merda. Perfeito. Vai querer mesmo. Toma. Exatamente.
Exatamente, cara. Você tem uma parte animal. E essa parte animal é que tira a sua liberdade. E você precisa saber controlar ela, senão você se torna viciado, se torna preso, escravo de coisas que você acha ser libertador. Exatamente. Só o prazer, ele mais prende do que liberta. Sim. Você tem que saber dosar o prazer, não é toma prazer. Goela abaixo. O Santo Tomás dizia que o prazer tem que ser tipo sal. É bom, só que se você exagerar demais, não lascou. Sim, a água é bom demais, mas se tacar um tsunami aqui, fudeu. Exatamente. Não é? Tem que saber equilibrar. O equilíbrio é o resumo para uma liberdade. O equilíbrio está na virtude, Sim. em bons hábitos. Então, cultive bons hábitos, que daqui a pouco nem vai ser tão difícil de cultivá-los, porque se der com o dia acostumou. Sim. Então, o problema é só o início ali. Depois que você plantou, recuou, ele cresce, que é uma beleza. O começo é tudo mecânico, mas depois você pega o fluxo e você vai ver que você está sendo verdadeiramente livre. Eu era um puta de um fantoche desgraçado da sociedade até encontrar Deus de verdade. E, ó, me sinto muito mais liberto. Trazer na nossa vida, cara. As pessoas que convivem com a gente são livres. Rapaz, é muito... Cara, eu não consigo olhar pra uma pessoa e falar essa pessoa é livre. Eu não consigo que eu lembre. Por exemplo, eu acho que a galera do mosteiro são pessoas livres. Aquilo, e você vai falar isso pra alguém da sociedade, vai falar o caralho que eles são livres. Preso lá. Nem fude. E essas são as pessoas mais livres que eu conheço, que me cercam. Eu só vejo pessoas que estão lutando para serem livres. Até você mesmo. Eu não me sinto livre, cara. E a gente tá lutando para ser livre. Se eu fizesse tudo que eu quisesse, eu teria rico. Tudo que eu quisesse, né? Porque assim, eu sei do meu potencial. É bom que você saiba do seu. Porém, eu não tô com o meu potencial ainda. Exatamente. A gente ainda assim tá preso a traumas, a condições, sei lá, financeira, social. Tem muita coisa que nos prende, que nos limita, que tira a nossa liberdade. Se a gente pudesse fazer simplesmente o que a gente sabe o que tem que ser feito, a gente seria livraço. Mas a gente é muito limitado a nós mesmos. Mas só o fato da gente procurar isso já destoa de muita gente que nos cerca. Cara. Já dá pra ver, dá pra sentir na pessoa que a liberdade está querendo aflorar ali. Você vê um pingo de liberdade nessa pessoa. Em quem? Não só, o que eu vejo, por exemplo, essas pessoas que eu consigo ver à cabeça é você, a Caísa, a minha mãe. O meu pai tá lutando, eu tô quase lá. Essa liberdade. A Raquel, e todas essas pessoas que vêm à cabeça é porque tem Deus envolvido. Eu só consigo ver a liberdade vindo através de Deus. Não dá, não existe outro caminho. Na verdade, eu não consigo pensar assim, tipo, alguém. Talvez um filósofo mais bem estudado e que vive a virtude mesmo, ele vai parecer. Sim. Mas as pessoas livres que eu conheço são santos. Livre, uma liberdade tão do caralho que eles estavam nem aí se eles iam morrer ou não. Eles não tinham nada que bloqueava. Ao ponto que a morte se tornou um prazer. Sim, era o desejo deles. Aquele ali eu acho que é o extremo da liberdade. Quando você é santo, faz todo sentido. Se Deus é a liberdade, ser santo é ser livre. Ser totalmente livre. Eu gostaria de pensar nas consequências de não ser livre na nossa vida. No nosso meio social. Na forma que a gente vive, isso quer dizer, né? Porque tem essas pessoas que estão no caminho que a gente vê a diferença. E tem as pessoas que não estão no caminho que a gente vê toda a diferença também, cara. Exatamente. Cara, olha, é triste porque a gente consegue ver na pessoa a limitação intelectual por causa dessa falta de liberdade. A limitação afetiva muito grande. Porque você aprende a amar, né? Acho que é nesse sentido. Sim. Você consegue ver a limitação... Casos e casos. Tem a limitação, por exemplo, financeira, onde a pessoa não consegue evoluir, está sempre com dívida, ou nunca consegue fazer dinheiro. Conheço pessoas... as pessoas se prendem à vida delas. Tipo, pra mim é surreal alguém não querer melhorar, tipo, de trabalho, não querer ganhar mais. Ou nem na questão financeira mesmo, mas de vida. Parece que
ter uma vida monótona, sem evoluções aparentes, é algo normal. E parece que uma pessoa virtuosa, ela nunca vai querer isso, porque ela tem que ser magnânima. A magnanimidade é uma virtude, então a pessoa, no mínimo, ela vai querer ser melhor do que ela tá hoje, cara. E parece que algumas pessoas estão estacionadas nisso. Pessoa conformista, né? Isso. Conformidade realmente, pra mim, é o oposto da liberdade. Porque você só aceita a prisão que você se meteu, ou te meteu. É, a gente que te meteu. Bateu na trave e pronto. A gente deve se conformar a Deus. Só que Deus nunca vai querer que a gente pare. Exatamente. É igual o Padre Paulo diz, para ir pro inferno é só soltar Só a deixar. bandeira. É, você só Desce desce e vai. A gente vê que a pessoa não é livre quando ela para de lutar, quando ela para de enfrentar novas situações, de querer evoluir. Tentar tirar a corrente, tá ligado? É só. Sim. Tô preso. Tudo bem aqui, tá bom? Não, básico pra continuar vivo? Tá aí, então tá bom, então tô feliz. Isso dá dó. É triste. Dá pena. É triste. Aí a gente volta no início, né, cara? Será que foi pela criação? Pelos traumas? O que diferencia da outra? Às vezes parece que a pessoa não tem mais jeito. Às vezes dá impressão, entendeu? Ah, você tem essa impressão. Você não tem? Cara, eu acho que pra tudo tem jeito. Pra qualquer ser humano na Terra, há esperança enquanto existe Deus. Então, E a gente não pode ter a liberdade de forçar ninguém. tô cansado já, que horas são? Eu acho que é isso, cara. A gente falou sobre vários tipos de liberdade, de por que o Estado tira a nossa liberdade, porque você não pode tirar a liberdade de criticar o seu movimento satânico. Você pode me criticar também. A gente recebe um monte de crítica de protestante, por que não de LGBTQI+. Cara, até hoje te fez mal alguém xingando lá, por acaso? Não, só às vezes dá muita vontade de responder, argumentando, só que às vezes cansativo, às vezes. né? Não, cansa. E vicia também, cara. Se eu É? ficar respondendo demais, eu vou fazer isso de Eu inteiro. morro de preguiça. Nossa, eu vejo todos os comentários e nem leio. Nossa, que mal isso, né? Isso não deveria ser. Ah, não, comentário ruim a gente não lê. Olha, é a música. Comentário bom eu gosto de ler bastante, é legal. Tanto, né? Então é isso, galera. Por favor, se inscreve, deixa o like aqui baixinho, aqui, ó. Clica, play. Nossas redes sociais. E muito obrigado por assistir aqui até o final. Beijos e até mais.